os terreiros funcionavam com certa regularidade porque o doutor Ulisses Pernambucano, médico psiquiatra, ele cria na repartição da saúde pública do Estado uma repartição chamada Serviço de Assistência a Psicopatas. Esse serviço, logicamente pelo próprio nome já se entende, dava assistência aos doentes mentais. E o doutor Ulisses e seus colegas da repartição, eles empreendiam uma série de pesquisas. Uma delas era estabelecer se havia relação entre cultos de possessão, como o espiritismo kardecista, como o candomblé, e doenças mentais. No caso dos terreiros, ele fez um cadastro de alguns terreiros, que não passava de 16 terreiros, protegia esses terreiros para que eles funcionassem sem que a polícia incomodasse. E isso ele fazia simplesmente porque ele tinha que ter campo de estudo. Ele precisava fazer as pesquisas e se os terreiros não funcionassem, se a polícia ficasse incomodando os terreiros, ele não conseguiria fazer esses estudos. Então, enquanto durou esse trabalho do Dr. Ulisses, início da década de 30, 33, 34, até que vem o golpe de Estado de Getúlio Vargas, em 1937, a implantação do chamado Estado Novo, e aí a coisa vai mudar completamente de figura. Dr. Ulisses Pernambucano é taxado de comunista, é preso, e o seu trabalho, essa sua pesquisa, essa sua proteção aos terreiros vai se acabar. Porque imediatamente o golpe de Estado acontece em novembro de 37 e já no mês de janeiro de 38, a Secretaria da Segurança Pública de Pernambuco emite uma portaria mandando fechar todos os terreiros. E um a um será fechado. E não é simplesmente fechar as portas do terreiro, não. A polícia vai de terreiro em terreiro, vai confiscar todos os objetos de culto religioso, instrumentos musicais, objetos sagrados, tudo era levado pela polícia, o terreiro era fechado e os seus chefes, os pais e mães de santo, eram levados até a polícia para prestar declarações, etc. Fala-se em alguma violência, mas na nossa casa não houve violência física, além da violência de ter todos os objetos sagrados recolhidos pela polícia e ser impedidos de praticar a nossa religião. O fechamento do terreiro vai ser tão forte no espírito de Maria Oiá que ela vai entrar numa depressão profunda e em exatamente um ano ela falece. Tanto que o terreiro é fechado em maio de 38 e ela falece em maio de 39. Durante esse período de 37 e 38, até pelo menos 1945, os terreiros de Xangô aqui em Pernambuco não funcionavam. Só depois da Constituição de 46 e a Constituição Estadual de 47, é que pais e mães de santos vão reivindicar a liberdade religiosa, como a Constituição dizia que havia nesse país, e como era direito de todas as religiões. Então, os pais e mães de santos reivindicaram liberdade para a nossa religião. Essa liberdade vai ser dada só que com tutela. Pais e mães de santos serão obrigados a todos os anos ir até a polícia pedir uma licença para funcionar. E em alguns casos, sabia-se inclusive que se pedia exame de saúde mental dos pais e mães de santos. Eu quero que alguém me diga se algum padre, algum pastor, algum rabino, seja lá que líder religioso seja, aqui em Pernambuco, era obrigado, nas décadas de 50, por aí, a ir até a polícia todos os anos, fazer um prontuário policial e pedir licença para funcionar. E isso só acontecia com os terreiros de Xangô e os chamados terreiros de Catimbó, que hoje a gente chama de culto da Jurema. Bem, os terreiros voltaram a funcionar, mas controlados pela polícia, vigiados de perto pela polícia. Até pelo menos 1978, porque surge a chamada Lei Edmir Regis, que vai nos liberar dessa prática abusiva contra a gente. O fato da gente ter que ficar pedindo licença todos os anos para existir.
Mas se havia, isso faz parte da nossa história. As pessoas talvez não saibam, talvez não se lembrem ou talvez não tenham passado por isso. Mas isso faz parte da história do nosso país. Desde que o português botou o pé aqui na nossa terra, aos índios, donos das nossas terras brasileiras, e aos negros trazidos da África, era proibido a prática de suas religiões originais e ancestrais. No Brasil, por conta de que o Estado português, Portugal tinha uma religião oficial, que era a religião católica, que passou a ser também a religião oficial do Brasil, durante todo o período colonial, entrando pelo período imperial. O Brasil só vai deixar de ter uma religião oficial com a Constituição Republicana, a primeira, de 1891. A partir daí, a gente não tinha mais uma religião oficial no Brasil, embora a gente sabe que a Igreja Católica continuou sendo oficiosamente a religião oficial. Não estava na lei, mas como a maioria da população era católica, então, de qualquer forma, a religião cristã católica era a religião oficial do nosso país. Então, no passado, apesar da perseguição aos terreiros, apesar da intolerância, do preconceito, do racismo, porque a gente tem que lembrar também que a intolerância religiosa também passa pelo racismo. Isso no nosso caso. Por que eu digo isso? Nós somos uma religião originariamente de negros. Negros que vieram da África na condição de escravos. E aqui no Brasil, continuaram, apesar de todas as perseguições, continuaram praticando a religião dos seus ancestrais. Aqui no Brasil, disfarçada pelos santos católicos. Então a gente terminou tendo que recorrer a esse artifício. Dizer que os orixás eram santos católicos, que é o chamado sincretismo religioso. A gente se escondeu por trás dos santos católicos para que a nossa religião continuasse a existir. Bem, esse preconceito, essa intolerância e esse racismo que eu falo, sobretudo racismo, é porque a nossa religião foi criada, foi formada aqui no Brasil, primeiramente pelos escravos, pelos ex-escravos e pelas outras classes menos favorecidas, os pobres, de forma geral. Então, uma religião de negros, uma religião de ex-escravos, nunca foi considerada, de fato, a religião. Tanto que a gente era chamado de seita. Seita de quê? Eu não sei. O fato é que a gente tem uma religião tão legítima quanto qualquer outra. Vale a pena dizer o seguinte, a religião que a gente pratica, que como eu disse, ou a gente chama de cultos afro-brasileiros, religiões afrodescendentes, ou simplesmente candomblé, é uma religião milenar, ainda hoje praticada por vários povos na África, que trouxeram, através dos escravos, essa fé religiosa para o Brasil, e que a gente hoje pratica sob esse nome genérico de candomblé, ou de religiões afro-brasileiras, como algumas pessoas também chamam. Somos uma religião tão legítima quanto as outras, temos uma prática religiosa milenar, e eu me arrisco a dizer, sem medo de estar errado, que a prática religiosa que a gente hoje chama de candomblé, ou seja, o culto aos ancestrais africanos, é anterior ao cristianismo. Somos mais antigos do que o cristianismo, eu não tenho a menor dúvida. E talvez tão ou mais antigas do que outras tantas religiões que são praticadas por aí afora. Porque é uma religião praticada na África desde que o homem existe. Que é o culto aos seus heróis, aos seus parentes, às pessoas que representam alguma coisa naquela sociedade. Os orixás são isso. Os orixás são ancestrais que foram divinizados, que a gente cultua como se fossem divindades. Mas eles são parentes, são ancestrais. Aqui no Brasil é muito difícil alguém dizer eu descendo desse ou daquele orixá, porque há uma distância histórica muito grande, há uma distância geográfica muito grande, mas eu lembro que na África,
Aqui no Brasil a gente diz, eu sou filho de Iemanjá, você é filho de Xangô, você é filha de Inhansã. Na África as pessoas dizem, eu sou do povo de Xangô, eu sou do povo de Iemanjá, eu sou do povo de Oxum. Isso significa, isso não é retórica não. As pessoas se acham, se consideram e são considerados como descendentes dos orixás. A gente os trata como divindades, mas eles são também parentes ancestrais muito antigos. Na nossa religião, e as pessoas costumam sempre chamar atenção para isso, os orixás estão muito presentes na natureza. Eu não diria, como alguns dizem, que o orixá é a natureza. Eu diria diferente. O orixá está também na natureza. Todos os orixás têm uma ligação profunda com coisas da natureza. Mas tem também uma ligação profunda com coisas da natureza humana. Daí serem ancestrais. Quando eu falo nessa religião dos orixás da natureza, eu lembraria alguns. Iemanjá é a grande mãe, aqui no Brasil considerada o orixá das águas salgadas, mares dos oceanos. Oxum é um orixá feminino que representa tudo que é ser feminino. E é um orixá que está ligado às águas doces, às águas correntes, às cachoeiras. Inhansã é um orixá também feminino, que está ligado a fenômenos da natureza também, como os ventos, os raios, e também é um orixá que se identifica com o ser guerreiro, ser forte, ser lutador. É um orixá feminino, mas é um orixá guerreiro. Ogum é o orixá do ferro, da tecnologia e da transformação. Do minério, que é transformado em ferro bruto, que é transformado em instrumentos agrícolas ou mesmo em instrumentos de guerra. Então, Ogum é o orixá do ferro, da tecnologia, da transformação. O orixá da guerra é o ferreiro por excelência. Então, cada orixá tem. Ferreiro é uma atividade humana, mas ele é o dono do ferro, aquele que transforma o ferro. Então, todos os orixás estão ligados à natureza humana, uma vez que eles são ancestrais, e também são ligados à natureza, porque eles estão, como eu disse, intimamente ligados com vários aspectos da natureza. A nossa religião, de certa forma, é incompreendida e as pessoas têm preconceito contra a nossa religião porque não a conhecem. Erroneamente a gente está associado a satanismo, ou seja lá o que for. Eu afirmo categoricamente que na nossa religião não existe o mal encarnado, o chamado demônio, diabo ou qualquer coisa que alguém queira dar por outros nomes. Na nossa religião, na nossa prática religiosa, não existe a figura do demônio, que seria, no universo judaico-cristão, aquela entidade, aquele ser que está antagônico a Deus, que está lutando para conseguir conquistar as almas para Deus, para si, para levá-los para o inferno, enquanto que Deus está chamando as almas para o céu. Então, se na nossa religião não existe essa figura do demônio encarnado, da figura do mal, não sei por que as pessoas colocaram na cabeça que a gente é praticante de religião que está ligado a satanismo. Volto a dizer, o diabo na nossa religião não existe. Portanto, acreditar a nossa relação com o diabo é um erro grosseiro de uma ignorância tremenda. Fruto da ignorância, fruto do preconceito. Aliás, o preconceito é fruto da ignorância. Você cria preconceitos por coisas que você não entende ou que você não conhece. Só para fazer um parênteses, para não se dizer que eu estou simplesmente defendendo a minha religião,
na nossa religião, no nosso universo religioso, infelizmente, há espaço para os chamados trabalhos ou coisa feita. Então, fazer magias, trabalhos para o seu próprio bem ou para o mal de alguém, não vou dizer que não exista. Existe. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte: o mal não está nas coisas, nos objetos. O mal está no coração do ser humano. O mal está no coração e na cabeça dos seres humanos. Então, não necessariamente nas coisas que as pessoas fazem. E falando dessas coisas, trabalhos, macumba, como algumas pessoas dizem, quando vocês passarem pela rua e encontrarem o chamado despacho, não tenham medo. Aquilo é uma oferenda. Na nossa tradição, algumas vezes a gente faz as oferendas, que é uma forma da gente simbolicamente agradar o orixá. A gente faz essas oferendas no lugar próprio de cada orixá. Por exemplo, você quer fazer um agrado a Iemanjá, leva flores para o mar. Você quer fazer um agrado para Oxum, leva flores para o rio. Você quer fazer uma oferenda para Exu, você faz na rua, nas encruzilhadas, que é o lugar de Exu. Exu, na verdade, é o orixá que as pessoas associaram ao demônio. Na verdade, é bom se lembrar de uma coisa. O sincretismo religioso que nós fizemos, o orixá com o santo católico, nós fizemos. O disfarce que a gente usou para que a nossa religião escondida sobrevivesse. Mas, e quando eu falo em sincretismo religioso, é fazer a associação de uma coisa com outra. De um santo católico com o orixá. Exatamente. Santa Bárbara, Inhansã, Iemanjá, Nossa Senhora da Conceição, Xangô, São João Batista e por aí vai. Mas há um sincretismo que não fomos nós que fizemos. Quem fez foram os cristãos, que é associar Exu ao demônio. Por que associar o Exu ao demônio? É simples explicar. A representação na África de Exu é, quando não, a figura de um ser humano com um pênis ereto é simplesmente o desenho, a escultura de um pênis. Quando eu falo pênis como representação de Exu, não é safadeza, não é pornografia, não. O pênis ereto, ou a figura do pênis, é simplesmente uma simbologia antiquíssima, que não tem só no candomblé, não. Outras religiões também tiveram essa simbologia. O pênis simboliza a masculinidade, o poder masculino. E isso está associado a Exu, porque Exu, na nossa religião, é o primeiro orixá. E é o orixá homem. A sua simbologia pode ser também a figura de um pênis, como eu disse. E não tem nada a ver com pornografia. É como eu disse, a simbologia da masculinidade. E a própria rua, o caminho, a estrada, meios de comunicação. Então, Exu, a essência de Exu, não é a essência do mal ou do diabo, ou seja lá o que for. Não é, volto a dizer, Exu não é o demônio, até porque o demônio não existe na nossa religião. Exu é o comunicador. Não só as vias de comunicação, mas também a comunicação nossa
com os orixás. É tanto que a gente fala com os orixás pelo jogo de búzios. E quem abre essa comunicação é Exu. É o dono da comunicação. Resumindo, Exu não é o mal, Exu não é o demônio. Até porque, como eu disse, o demônio na nossa religião não existe. Exu é o comunicador ou a própria comunicação.